Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Conecta Pro. E hoje, como o nosso ilustre amigo profissional, atuante na área e também uma referência frente a uma grande instituição da nossa cidade de Limeira e que também tem as suas extensões para Iracemápolis. Nós estamos abrindo mais um episódio do Conecta Pro com Antonioni Rosada e faço essa abertura perguntando: olá, bom dia, quem é você e como você começou sua trajetória? Bom dia, Antonioni. Tudo bem? Bom dia, o Adri, que está no nosso apoio aqui no estúdio. Bom dia a todos, que nos acompanham no podcast Conecta Pro. É um prazer estar aqui nessa manhã tão bacana aqui na cidade de Limeira. Certo. E ter essa oportunidade de conversar com você. Antonioni, aí fui pesquisar um pouquinho da sua história antes, Foi brifar também, senão eu não vou chegar aqui descalço, Foi muita coincidência, e foi Danilo? coincidência que a gente é da mesma área, Eu vi que você é formado em engenharia elétrica também. Sim. É professor universitário na Unip, trabalhou na gestão pública aqui, como na parte de iluminação da cidade. Muito obrigado. Então eu fiquei obrigado. assim, então eu vou segurar na parte técnica aqui, porque o cara do meu lado conhece bastante. Bom, muito obrigado, agradeço, mas é isso que nós queremos compartilhar. Hoje nós estamos nesse tema, conexão entre jovens e indústria, ou seja, levar para vocês, jovens profissionais, estudantes, aquilo que está acontecendo nas transformações do mercado e na parte educacional. E, óbvio, precisamos saber, Danilo Shimoda, quem é você? Fale um pouquinho, quem é você, Danilo? Perfeito. Antonioni, meu nome é Danilo Shimoda, Tenho 31 anos. Você é novo, hein? Tô novinho. A latinha tá meio judiada, mas... Isso é bom, isso é bom. Mentira. Assim, comecei minha trajetória no Senai lá com meus 15 anos, Minha família, acho que como a família de muita gente que está assistindo a gente, são famílias simples, Pelo olhinho puxado, vocês devem perceber que eu sou descendente de japonês, de oriental, O Adrian tem uma foto ali tem uma foto em preto e branco que acho que ele pode colocar lá, que é da minha família embarcando no navio lá no Japão, em Okinawa, em 1956. Esse que está na frente de chapeuzinho branco ali, a criancinha ali, é meu pai. Perfeito. E aí eles vieram em 1956 pós-guerra, Então eles participaram, a minha família, meu avô que é o mais velho que está na frente ali, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, participou, minha avó também. E aí acho que estava um país assolado aí pelo pós-guerra e tinha assim, uma promessa que no Brasil você colhia o ouro com a mão, O pessoal falava que o café era uma fortuna que você ganhava quem vinha para a lavoura, quem vinha para trabalhar com o café. E eles vieram, em 1956, e aí passaram-se vários anos, no sítio, na área rural. Na lavoura, Na lavoura. E a minha família se estabilizou assim, de uma forma mais fixa lá em Presidente Alves, P. Alves, que fica ali na região de Bauru, interior de São Paulo. Tem uma cidade chamada Presidente Alves. Isso. E daí em diante eles tiveram lá uma fazenda, Tinha uma limitação de quem vinha do Japão de ir para a cidade até um certo tempo, eles tiveram que passar um tempo lá. Depois foram para Bauru de forma definitiva, que é uma cidade de referência na região. Certo. E meu pai conheceu a minha mãe, Minha mãe que é uma descendente... O pessoal brinca que eu sou uma mistura de japonês com baiano, Mas a minha mãe tem uma descendência paranaense, mineira, enfim, é uma incógnita. Mas a minha mãe tem uma pele mais morena, assim, meu pai é japonês, e eu fiquei com uma característica um pouco misturada, Fiquei um pouco mais alto, com uma pele um pouco morena. Mais alto, moreno. O pessoal brinca que eu sou um peruano, no fim das contas, Que é um moreninho com o olho puxado, assim. Mas essa é um pouco da história, Uma família bem simples. E meu pai foi feirante por muito tempo, caminhoneiro. E eu conheci o Senai por influência de uma empresária na região que precisava de alguém. Ela via que eu era conhecido da família, que eu ia na rua, brincava lá, futebol, vôlei e tal. E ela falou, você tem que ir pro Senai, você tá jovem, você tá na idade boa. E eu fui bastante resistente na época, Qual a idade? Isso, o mínimo do Senai são 14 anos para você entrar no Senai, nos cursos, Porém, as indústrias, que é quem nos mantém, ela prefere, opta por jovens com 18 anos, porque eles já podem contratar, inclusive, para ir para a empresa. Perfeito. Embora seja 14 anos a idade inicial para vários cursos que nós temos lá. E eu era resistente, Eu estava meio rebelde, quando chegar na idade dos 14, 15 anos, eu estava com um cabelo bem grande, assim, uma espécie de moicano. Eu tinha um alargador, tanto que o furo não fechou até hoje, Tinha alargador dos dois lados, tinha um brinco aqui em cima, um do lado aqui. Você era rebelde, Danilo? Assim, eu tenho meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Tá. Eu tive uma história assim, passei por várias casas, até chegar onde eu morei com minhas tias.
E aí eu fiquei com um pouco nesse, sabe, eu fui me virando por conta, assim, sempre fui um aluno muito estudioso, sempre fui dedicado, mas algumas coisas não me faziam sentido na época. E aí, quando eu fui para o Senai, eu posso dizer que eu me encontrei lá, né, os meus professores, né, tanto que o amor que a gente cria pela instituição, só quem está lá, quem teve, acho que da mesma forma que na ETEC, que no Cotil aqui em Limeira, né, Campiele, são instituições de bastante renome aqui, e eu respeito muito elas também, tanto que eu tenho parceria com todas, já estou fazendo contato com todos eles. Isso é importante. As pessoas criam amor pela forma que a gente é tratado nesses lugares, né? Eu conheço as todas e eu sei que todos têm um bom tratamento, e foi o que aconteceu comigo. E aí eu fui mudando, né? Foram me aparando as arestas, né? Foram me formatando, e no final das contas eu me tornei um bom profissional. E como dizia lá, né, o Roberto Mangi, que é um dos idealizadores do Senai, que a gente forma primeiro o homem antes do profissional. É isso o homem, mesmo. assim, no sentido figurado, forma primeiro um cidadão, primeira pessoa, antes de formar um profissional. E até hoje, se você visitar, já está feito o convite tanto para você quanto para o Adrian, se um dia vocês puderem conhecer o Senai aqui de Limeira e de Iracemápolis, vocês vão ver o carinho que as pessoas tratam. E foi por aí que eu passei, e tudo isso que me deu base para conseguir chegar hoje com 31 anos numa direção de escola, né? Eu assumi com 30, eu acho que da história, acho que eu sou o mais novo da rede. E isso traz uma responsabilidade também ao mesmo tempo, né? Então, de eu ter que ir abrindo caminho para muitos jovens que vêm na minha retaguarda aí, para assumir cargos também na sequência. Muito bem. Então você iniciou sua carreira no Senai. Você iniciou estudando também, fazendo cursos técnicos sim. na escola Senai. Perfeito. E depois, como que você prosseguiu com a carreira, né? Eu fiz um curso de aprendizagem, que a gente fala, né, com um curso de 2 anos. A gente frequenta 4 horas por dia o Senai. E no período contrário, a gente vai para uma indústria, né? Uma indústria contrata a gente como jovem aprendiz. Certo. Isso acontece no Campiele também, enfim. E você fica com as 8 horas cheias, né? Sendo que você está recebendo pelas 8. Pelas 4 que está no Senai e pelas 4 que está na indústria. Então, olha, o jovem receber tanto para trabalhar com uma carteira, né, com SLT certo, formal, e ao mesmo tempo também ter 4 horas ressarcidas dele para ele poder estudar, para ele poder se preparar. Capacitação. Isso, e o objetivo do Senai lá na sua criação em 42 foi com esse intuito de criar mão de obra para a indústria, que na época estava também assolada, né, pela Segunda Guerra, faltava mão de obra aqui no país, e aí os empresários com essa necessidade se juntaram, se uniram, e foi dessa união que surgiu um projeto lá do Senai com o Roberto Mangi, e ele dizia, né, que esse era o intuito, formar o jovem para a indústria, um para um, né? É o aprendiz com o seu mestre, né, com o seu professor, sim, que vai ensinar cada processo na prática, né? 70% aproximadamente das aulas são aulas práticas, e eu comecei com um curso de aprendizagem de 2 anos, fui orientado pelos professores a fazer mais 2 anos de curso técnico, que é importante hoje você ter um título técnico, né? No meu ponto de vista particular, e olhando pelos dados também, né? Eu acho que o técnico, ele necessita, uma indústria precisa de mais técnicos do que de engenheiros, né? Você não precisa de 100 engenheiros, de 50, mas de pessoas com formação técnica, sim. Então, para quem está aqui pensando em trilhar um caminho, é um bom caminho. É um caminho rápido. Fazer uma qualificação, um curso de aprendizagem, fazer um curso técnico e, na sequência, ir para uma graduação posteriormente, seja um tecnólogo, seja um bacharel, né, seja uma engenharia, enfim. E aí você vai trilhando o caminho, faz a pós depois, mas tem que trilhar o caminho na sequência, e é muito importante para você ir progredindo com idade e salário compatível, porque senão você faz um curso muito básico e você não faz um intermediário, você vai direto para a faculdade. Aí você fica 5 anos batalhando lá para ter o seu diploma, e nesses 5 anos você fica com um salário muito baixo, que vai fazer uma falta no meio do caminho. E o curso técnico dentro desses desafios, né, que você enfrentou nesse campo, né? O curso técnico, ele, além de preparar o jovem, ele faz uma imersão mais rápida para o mercado de trabalho? Com certeza, com certeza. E tem um desafio, né? A gente bateu o papinho antes sobre as perguntas que você ia fazer, né? E eu fiquei pensando o que eu podia falar do Senai, e indo nesse caminho que você está falando sobre acelerar a sua trajetória, né? Tem um exemplo, Adrian, de um rapaz, né, um menino moreno de costa, que está apertando a mão de alguns empresários. Ele é o Carlos Mancini, né? Essa empresa que está aí, né, é o presidente, o diretor industrial e esse rapaz que está de frente branco ali, que ele é descendente coreano, sul-coreano. Eles são da empresa DAS, que fica aqui em Limeira. Limeira. E a DAS ela produz a estrutura
para os bancos da Hyundai. Então, quem anda num veículo Creta, um HB20, quem fez a estrutura deles no Brasil, o banco, a estrutura, né, que está abaixo do estofado, foram eles. E aquele rapaz que está ali, o Carlos, que está de costa, ele é um aluno nosso do curso de ferramentaria, Carlos Mancini, né? E esse curso deles é um curso que é um curso diferente. Eu falei que os cursos têm duração de 2 anos, 4 horas por dia, né? 1.600 horas. Esse curso de ferramenteiro que ele faz, Adriano, tem uma foto que está um monte de aluno, assim, ó, um monte de aluno de branco com algumas peças na frente. Depois você vai encontrar essa foto aí. Isso. Eles fazem o curso de ferramentaria aqui no Senai de Limeira, Luiz Vargas. E esse curso, ele é um curso peculiar, né? Ele tem 3.200 horas de duração. 3.000, isso em horas, 3.200 horas? 2 anos integral. Segunda a sexta, das 8 às 5, eles ficam no Senai. Certo. Mas por que ficar tanto tempo num curso, né? Ficar tanto tempo numa carga horária de um determinado curso? Porque para você formar um mecânico de usinagem, por exemplo, a gente demora 2 anos, 1.600 horas. Mas para formar o ferramenteiro é um mecânico de usinagem que vai na precisão do negócio. Ele faz uma ferramenta que com a pressão de uma prensa vai conformar uma lateral de um veículo, um teto de um veículo. E se aquela ferramenta que ele faz é um molde para as peças que virão na sequência, ela não pode ter erro nenhum, porque senão todas vão sair com uma falha. Então o ferramenteiro, mais do que o mecânico de usinagem, que os mecânicos eles têm uma precisão muito aguçada. E a gente recebeu um investimento aqui no Senai Luiz Vargas de aproximadamente 20 milhões. 20 milhões. Com relação ao laboratório, equipamentos, centro de usinagem, D800 da Home aqui, que é uma indústria vizinha nossa aqui de Santa Bárbara, e equipamentos de última geração que quem opera? Os alunos. Assim, a gente tem o receio, né? Porque cada vez que o aluno erra, a gente tem um custo lá de manutenção da máquina de 20. Teve uma situação que custou mais de 50 mil a manutenção por um erro do aluno. Mas eu acho que o papel educacional, né, de aprendizado é esse mesmo. Eles vão errar e é natural que eles errem. Mas a gente fala com bastante orgulho porque a nossa região de Limeira tem 1.200 indústrias aproximadamente. Limeira é um polo industrial muito denso. Eu vim de Bauru, tem o dobro de indústrias aqui dentro da cidade. Eu estou aqui há pouco tempo, me assusto, né? Você vai tropicando nas empresas, né? Uma forma de falar. Você vai passando e vendo indústria e o curso aqui que prepara o jovem para ir lá. 3.200 horas de graça, gratuito. Isso é muito importante você até enaltecer, porque nós estamos hoje, através da internet, quebrando fronteiras, barreiras, e diversas cidades estão nos acompanhando, até porque nós temos amigos profissionais que não estão somente aqui na cidade, no estado de São Paulo, mas também até em outros estados que estão nos acompanhando, tá? Mas quando a gente fala que a gente não sabe para quantas pessoas está chegando. É isso. Nós estamos aí quebrando fronteiras mesmo. Mas hoje, a sua visão da nossa região, Limeira especificamente, mas da nossa região de Limeira, porque Limeira foi um grande e ainda continua sendo um grande polo industrial. Essa parte da ferramentaria, a mecânica, a indústria automobilística, ela é muito forte aqui na nossa cidade e necessita de mão de obra. E é isso que o Senai ele acaba fazendo. E dentro desse contexto, por que esse tema é importante para a sociedade de hoje? Esse tema da conexão entre os jovens, né, e a indústria. Por que você acha que é fundamental existir essa conexão e também parceria, que é necessário? Certo. O jovem, né? A gente fala do jovem hoje, 2025, que o jovem é o futuro. Mas eu acho que em 1800 alguém já falou isso, né? Porque isso é recorrente. Todo ano que passar, o jovem sempre vai ser o futuro. Um dia você, Antonioni, o Adrian, nós já fomos a esperança do futuro e hoje a gente está sendo a atualidade. Nós estamos sendo referências. Nós já somos a atualidade e tem vários jovens vindo na sequência. Então, essa é uma cadeia que, no meu ponto de vista, assim, e não é nem meu ponto de vista, né? Isso é genética. As pessoas vão envelhecer, outras vão nascer e assim elas vão ter que assumir. Só que qual que é o desafio que a gente está passando hoje? A dinâmica do mundo. Eu acho que o que o mundo mudou em 100 anos, ele está mudando em 5 na nossa frente. A gente não está nem percebendo isso, de tão dinâmico que isso é. E com isso, a tecnologia está avançando muito e ela está avançando numa exponencial que ela veio devagarzinho, primeira revolução industrial, segunda, terceira, e hoje a gente está passando pela quarta. Então a gente está dentro de uma revolução, da mesma forma que no futuro a gente vai poder falar para os nossos netos que a gente vivenciou uma pandemia. Sim.
a gente pode falar no futuro que a gente vivenciou uma troca de momentos da indústria, de uma terceira geração para uma quarta, onde as máquinas estão se conversando. IA. Fala IA. Há 2 anos atrás, alguém usava IA para alguma coisa, assim, no dia a dia? Você ouvia do termo inteligência artificial. Hoje todo mundo tem no celular. Em 2 anos, todo mundo usa. De uma forma... Então, assim, o crescimento está tão exponencial e a gente tem que juntar os desafios nossos, né? De uma indústria que está com grandes desafios de reformulação, de reindustrialização, de trazer tecnologias para dentro delas, isso em grande maioria. Indústrias que já têm essa tecnologia inserida, jovens que estão sendo bombardeados por o excesso de informação e pouca profundidade, né? Porque a gente se abre o celular, você fica hipnotizado por aquilo dali e esquece que tem um mundo em volta, que você tem família, que você tem pessoas em volta. Sim. E quando você vai ver, passou um dia, passou um mês, passou um ano e não saiu do lugar. E o desafio está maior do que ano passado, do que ano retrasado. Então, o nosso desafio como formadores, como a escola da indústria, é unir todos esses desafios, concatenar tudo isso daí e ter um resultado, de ter que interagir com o jovem e o resultado, né? O segredo está onde, no fim das contas? Talvez é ter essa proximidade com o jovem, é ter essa interface. O jovem não está mais disposto, muitas vezes, a falar assim, eu tenho uma hierarquia. Eu entendo que existe a hierarquia industrialmente, no mundo todo existe, mas a gente tem uma forma de trabalhar com isso, de ouvir. O jovem é muito inteligente. Muitas vezes as pessoas criticam os jovens, mas eles são muito inteligentes e eles estão acompanhando o que o mundo está na tecnologia. A gente só tem que a gente tem que unir essas gerações, né? Então o maior desafio hoje que eu enxergo na conexão entre o jovem e a indústria é a tecnologia, que não vai parar nunca. Então enquanto a gente está aqui conversando, ela está avançando, e conseguir juntar todas as gerações, que eu também acho muito importante ter essa mescla, né? No Senai hoje nós temos gerações, pessoas que estão com mais de 30 anos de casa, pessoas com 20, pessoas com 10, e tem uma leva nova que está chegando que tem 20 anos, 21, como instrutor, 22 anos. Como instrutor. E tem pessoas que têm 60 para 70 anos, que têm 50 anos de diferença na mesma equipe. Na mesma equipe que divide turma, por exemplo, ali. Olha que desafio. Essa troca de experiência ela é fundamental. Com certeza. E como você citou, a inteligência artificial, que hoje é um tema do momento, né? É um tema do momento. É um tema do momento. A inteligência artificial, ela está inserida dentro das maiores transformações que eu acho que a indústria vai passar. E vou falar até aqui em primeira mão que a inteligência artificial, além dela ser essa referência do momento, eu convido a todos para o dia 3 de setembro, vai ser uma quarta-feira, eu tenho que reforçar a data e o ano, né? Porque vai que o pessoal assiste depois. Então 3 de setembro de 2025, será numa quarta-feira, nós teremos aqui em Limeira um curso de inteligência artificial gratuito, tá? Olha, gratuito. De graça? De graça. Eu estou convidado também, não? Está mais do que convidado, e também para que possa estender o convite a todos aqueles que querem aprender mais e conhecer sobre o que é inteligência artificial na engenharia, na tecnologia, nos cursos técnicos e na indústria, tá? Perfeito. Isso vai acontecer, então, reforçando, 3 de setembro desse ano 2025, vai ser um curso o dia todo lá na FT Unicamp, que é conhecido como Unicamp, que são dos cursos técnicos e tecnológicos, tá? Então, fiquem atentos, acompanhem, é um tema do momento, tá? E a inteligência artificial está, como você disse, ligado diretamente com a indústria. Essa transformação é gigantesca, né? E na indústria, você fez um comentário antes sobre a nossa região, né? Eu vim de uma região bem no centro do estado, e eu já atuei em várias cidades aqui de São Paulo. E São Paulo, como todo mundo sabe, é o motor, né, a força do Brasil. O maior número de indústrias, se não me engano, tá, vou falar, mas se eu estiver errado, desculpa, mas é aproximadamente metade das indústrias que estão aqui no nosso estado, do país. Então nós temos, pelo nosso mapeamento, um entorno aí de 50, 60 mil indústrias dentro do nosso estado. E eu trabalhei em Bauru, onde tinha na minha carteira, né, 25 municípios, ou seja, 150 km que dividia Bauru da última cidade que eu atendia. 150 km de diferença. E tinham 700 indústrias. Então, qual que é o desafio daqui de Limeira para a esquerda do estado, olhando no mapa? É a distância. Então, existem empresas de grande porte em Promissão, em Lins, é uma cidade muito forte industrialmente, um complexo da JBS lá, usinas, enfim.
E a distância, ela compromete, né? Você tem que ir e voltar, logística. E o que eu me espantei quando cheguei aqui em Limeira, porque aqui nós somos responsáveis por 3 cidades. Limeira, Iracemápolis e Corderópolis, certo, que dá um raio aí de 30 km. Lembrando que Limeira e Iracemápolis possuem polo, né? Possuem escolas fixas do Senai. Escolas fixas. Sim. E Corderópolis? Corderópolis nós temos um hub, né? É uma sala descentralizada. O que é um hub? Para o pessoal saber o que entender. O Senai ele tem uma estratégia de quando as indústrias necessitam e tem uma contingência, existe uma quantidade de alunos a serem formados naquela cidade, a gente tem a condição de estruturar um espaço em parceria com a prefeitura ou com alguma indústria e executar lá dentro dessa cidade cursos e certificar eles como se fosse aqui na Escola Luiz Vargas, aqui em Limeira, próximo aqui ao centro. Certo. Então lá é um centro de formação também, porém não é uma escola que é de propriedade do Senai. A gente cede um espaço. É uma parceria. É uma parceria, a gente utiliza. Então hoje lá nós temos o curso técnico em ADM, em desenvolvimento de sistemas, que acontece dentro desse hub que fica lá em Corderópolis. Perfeito. E em Iracemápolis e Limeira nós temos os polos. Mas o que eu me espantei é que, comparando com Bauru, aqui tem, fazer uma comparação próxima, o dobro de indústrias que tinham na minha região. Se atendeu uma região de 150 quilômetros... 25 municípios, 150 quilômetros e tinha metade das indústrias. E não tinha a dimensão de indústrias e empresas e desafios, né? Sim. Que hoje você está em 3 municípios. 3. Aí você pega o carro e você começa a andar dentro aqui de Limeira. Você vai rodando a cidade, você começa a encontrar empresas de porte gigantesco, Burigoto, Cepequelco. Você começa a andar, você vê assim, uma indústria, é impossível ter uma indústria desse tamanho. Em Bauru tem uma que é a Tilibra, que ela fica bem no meio, no coração da cidade. Mas só que é essa que eu me recordo, né? Aqui em Limeira nós temos uma densidade. Você pega a Anhanguera aqui, você vai tropicando de uma. Você vai passando em uma, você vê outra, você vê outra, vê outra. E isso quem consegue oportunizar isso, o jovem que está aqui na cidade tem muito mais oportunidade do que o jovem que está na cidade que não tem essas indústrias mais distante. E olha lá, Campiele, Senai, Cotil, ETEC, que é mais oportunidade que isso. Tem muita oportunidade e de graça, né? E nós estamos passando por essas transformações da inteligência artificial, desses cursos que o Senai promove. E quais as mudanças ou soluções que você acredita que são urgentes a serem feitas ou que os estudantes tenham uma nova mentalidade para entrar no mercado de trabalho? Eu acho que são dois pontos a serem considerados aí nessa pergunta, Antônio. Olhando pelo lado da indústria, né, o desafio e a urgência para a indústria e para o jovem. Para a indústria, da mesma forma que eu falei que a tecnologia está avançando e a gente tem que acompanhar ela, né, e isso está acontecendo na nossa frente, a indústria também, né, tem que se antenar com isso. Nós temos hoje no estado 50% das indústrias aproximadamente são ME, registro. No registro elas são ME. Microempresa. E 25% são EPP. 25%, 30%. Empresas de pequeno porte. Empresas de pequeno porte. E somente essas 20%, 25% empresas que estão na diferença por 100%, que são empresas de porte demais, que são as médias e grandes. Então, nós temos um número muito, muito, muito grande de empresas de micro e pequeno porte e elas precisam ter um apoio, né? Elas são a cadeia de fornecimento para as indústrias maiores. E elas precisam desse apoio, porque muitas delas, quando você baixa uma empresa, muitas vezes de porte ME, o próprio dono que atende, ele que atende o telefone, ele que faz na produção, ele vai ele está em todo lugar, ele que visita o cliente, ele que faz o pagamento das coisas, enfim, ele que liga lá para pedir o café que faltou. Então, esse empresário da indústria, e não só da indústria, acho que de qualquer ramo, né? Eles precisam estar antenados e ligados com a modificação, porque a falta de mão de obra que a gente comenta hoje, pelos estudos que o Senai fez e faz constantemente, um pilar deles é que faltam pessoas. Então, comparado com o passado, não é que o jovem está desinteressado. Vão faltar pessoas, e isso é uma realidade que a gente já está projetando para o futuro e para a atualidade. Então, o que esse empresário tem que fazer com uma certa urgência, né? Que é o que você está comentando? A gente tem que aumentar a produtividade com as pessoas que nós temos, a gente tem que inserir tecnologia. Então, muitas vezes a gente fala, será que o robô, né, a inteligência artificial, isso vai roubar nosso lugar? Pode ser que um dia sim, né, que a gente que se todo mundo implementar, mas hoje
Isso é essencial para que as empresas não vão à falência, porque elas vão precisar de uma tecnologia. Por exemplo, a gente faz um trabalho de assessoria, a gente tem uma equipe de engenharia aqui no Senai, e eles vão para as indústrias não para dar aula, mas para olhar o processo. E você vê muitas vezes quem está dentro da empresa, ela não consegue ver uma falha que se ela colocar uma pessoa aqui, ela vai produzir 30%, 40% mais. Isso que é importante, porque como que é esse seu trabalho, né? Como que o seu trabalho contribui para estas transformações na indústria de pequeno, médio e também grande porte. Certo. Essa interação que é muito importante o pessoal entender que o Senai, além de formar, ele também busca essas parcerias. Perfeito. Então, assim, hoje nós temos atendimento, né? O Adrian pode ir colocando aí, tem acho que uma foto na usina, uma na GWM, que é a indústria que foi inaugurada aqui semana passada, né? E nós temos parcerias, nós temos visitas constantes. Eu, pessoalmente, estou indo nas indústrias junto com a equipe. Isso é um grande marco, é importante falar. Isso é um grande marco aqui para a nossa cidade, apesar que a GWM ela foi fisicamente instalada no nosso município vizinho, em Iracemápolis, mas a grande quantidade de mão de obra e de capacitação estarão vindo na nossa cidade de Limeira. Sim, né? E mais que Limeira ainda. Piracicaba está vindo de longe. E o marco importante da GWM, o que é? É a mudança da transformação automobilística, que hoje é o carro elétrico e é o carro híbrido, né? Eu sou da área de elétrica, coincidentemente, você também é da área de elétrica, né? O nosso país ele é continental, e eu acho que o veículo na modalidade híbrida, pela questão da autonomia, tá, gente? Pela questão da autonomia, eu acho que vai ser o grande desafio, mas a maior revelação que nós teremos na transformação automobilística. Por quê? Porque um deslocamento aqui no nosso país, quando se comparado na Europa, você às vezes está cruzando fronteiras e às vezes mais do que um país até. E você, em alguns deslocamentos aqui no Brasil, às vezes nem mesmo saiu do próprio estado, né? Então eu acho que o fator principal está relacionado com a autonomia do veículo. Mas é um grande... Logística, né? Logística. Eu comentei que eu vi uma cidade que eu tinha que rodar 150 km, né? Imagina, dependendo do estado que você for, é muito mais longe que isso, né? E temos outras fotos também, né? Além da usina, tem uma da usina que a gente está com um fundo, isso, com o bagaço que sobra, né, do processo. Essa usina que é a usina Iracema, que é do Grupo São Martinho. Certo. E aqui na cidade de Limeira nós temos aí Maxion, ZF, Mastra, Furlan. Cada empresa que você fala, sai até uma lágrima do olho. Cada empresa dessa, o porte que tem. Olha só que dentro da nossa cidade aqui Na imagem, então, nós temos uma usina, né? Uma usina de sucroalcooleira, né? Que é o açúcar e o álcool, né? E também que é o etanol. Então, nós já falamos sobre ferramentaria, nós já falamos sobre indústria automobilística, nós já falamos sobre as indústrias que fornecem também os acessórios para o veículo, que são as indústrias satélites. Agora, na usina, então, assim, indústria é tudo aquilo que faz parte da cadeia produtiva. Sim, com certeza. E é legal falar assim, né? Qual que é o nosso maior polo aqui da cidade hoje, pelo nosso estudo, é metalmecânica. Com certeza a metalmecânica está em primeiro colocado. Vindo na sequência com a parte química, né? Oriunda aí das galvanoplastias, das empresas de semijoias. Vale ressaltar que nós temos um espaço tanto de design, confecção e a parte química, né, do banho da joia também, aqui no Senai em Luiz Vargas, até porque nossa cidade é um polo, né? Tem mais de 400 e tantas indústrias. Sim. Se misturar indústria e comércio, né, e serviços, né, da área de semijoias, é uma cidade que é referência no estado, a gente tem que valorizar isso também. Nós temos mais algumas imagens para estar passando, e o que as pessoas precisam entender ou fazer para ajudar nessa causa? Quando eu falo pessoas, nós estamos falando a própria sociedade que também procura o Senai para se capacitar, quanto também as empresas que precisam também ter mudanças comportamentais para poder formar os jovens. Eu bato muito na tecla que os jovens, eles não saem prontos das universidades, das escolas técnicas, das escolas tecnológicas. Eles vão adquirir experiência trabalhando, realizando as suas atividades dentro do ambiente. E como que essas indústrias elas podem aí ajudar nessa causa com vocês? Assim, o Senai ele é mantido e administrado
pela indústria, né? Então nós somos a escola da indústria. E para qualquer empresa, indústria, seja ME, PP, porte demais, o porte que for, que necessitar de um apoio nosso, de ajuda, a gente tem condição de estruturar projetos personalizados, focado no desafio que ela está tendo naquele momento. Tem algumas fotos para ir passando aí, hoje, né? Hoje a gente está, vamos dizer assim, a gente está desengessado, né? O passado era tudo mais travado, hoje a gente tem autonomia para personalizar programas para as indústrias e isso é um lado, indústria. E aí agora eu queria voltar ao jovem, que é o nosso tema principal, né? Eu acho que a parte principal do tema são pessoas. A indústria, você pode colocar o equipamento que for. Se não tiver uma pessoa que opera, ou que sabe programar, ou que sabe conduzir aquela máquina, você não vai ter desenvolvimento, você não vai ter produtividade. E aí por isso que, desde o início eu falei para você que eu gosto de focar nas pessoas, né? Isso aí são exemplos de competições. Eu sou oriundo de uma competição chamada World Skills, que é uma competição de profissões. Da mesma forma que a Olimpíada do Esporte acontece a cada 4 anos, a World Skills acontece a cada 2, etapa escolar, estadual, nacional e mundial. E Limeira ficou entre os primeiros colocados. Né? Se você puder voltar na imagem anterior, Adriano. Olha só que... A bandeira de Limeira. Olha isso o tamanho que eu ia ressaltar. O tamanho do nosso pódio. E aonde foi isso, Danilo? Isso foi numa premiação da etapa estadual em Osasco, né? E nós teremos agora, a partir da próxima semana, a etapa nacional, que é quem vai determinar quem será o representante no Mundial. São 63 profissões, dentre elas panificação, confeitaria, eletricista, controle industrial, robótica, manutenção de automóveis, aeronáutica. Manutenção aeronáutica tem também. Veículos pesados, manutenção de trator, parte de TI em peso. Mas é bacana ver a bandeira da nossa cidade, da nossa região sendo levada à frente. Eu fui aluno dessa competição aí, da World Skills e fui aluno da elétrica, né, da parte de automação, em 2011. E depois eu entrei num projeto trainee como estagiário, fui trilhando a parte de instrutoria, depois coordenação e hoje estou na direção. Olha só que bacana, e esses pessoal 4 alunos premiado. que estão aqui na nossa imagem, o primeiro ali, o Juan, o Vitor, depois, aí pula eu, o Felipe, Yamazaki e o Gustavo, são nossos 4, tem mais um aluno que é o Rony. Então, Juan, instalações elétricas prediais, Vitor, tecnologia optoeletrônica, Felipe e Gustavo, uma dupla de robótica, e tem o Rony, que é de joalheria. Esses 5 alunos vão representar Limeira e toda a região, e o estado, né? Porque eles estão representando São Paulo, já não são somente de Limeira, porque eles já foram campeões estaduais, e eles vão nos representar na etapa nacional. E se eles ganharem, para onde que eles vão ano que vem? Xangai. Eles estarão na China. China. Tem uma foto, Adriano, de um menino com a bandeira do Brasil, que é o Natan. Você viu a bandeira do Brasil com uma da China e uma da Coreia. Olha o peso dessa foto. Isso foi ano passado, em Lyon. Eu estava presente, né? Hoje eu faço parte da delegação brasileira. Eu sou o chefe de equipe que cuida de toda a delegação que vai para essa competição. Perfeito. E o Natan, limeirense, inclusive ganhou o prêmio Fumagalli depois desse troféu ano passado. Ele foi medalha de bronze na etapa mundial, junto da China e da Coreia do Sul. Olha o peso, né? Ver a bandeira brasileira na frente de Alemanha, na frente do Japão, na frente dos Estados Unidos, na frente da Suíça. E a gente fala assim, pô, o jovem não quer nada com nada? Claro que quer. Então, é por isso que eu fiz questão de trazer, não quero trazer a minha imagem, né? Eu acho que o importante é mostrar que, além da minha, tem muita gente lá na nossa escola, e em toda a região, toda a cidade tem pessoas que podem estar no mesmo lugar que o Natan esteve aí também. Isso é importante, essa transformação que você consegue fazer com o jovem. Sim. E aonde ele pode chegar. Perfeito. Isso é importante. Tem uma imagem, Adriano, que é de um monte de gente de terno que está numa Vila Olímpica aí. Você dá uma olhada. Essa imagem foi em Kazan em 2019. Eu que tirei essa foto. Foi dentro da Vila Olímpica dos Jogos de Inverno, da Olimpíada de Inverno. E essa é a delegação brasileira que vai, para vocês verem o porte, sendo que cada país que você vai, tanto na Rússia quanto na França, na Rússia o Putin fez a abertura do evento, e a gente estava lá, a gente viu ele também, e na França o Macron estava lá com a gente, e agora a gente vai para a China no ano que vem, e eu espero que desses 5 tenham pelo menos 5 que todos passassem. É o nosso sonho e a gente está se preparando diariamente para que todos tenham condição de chegar lá. Que bom. E por último, tem uma foto de um pessoal de roxo, que são jovens aqui da nossa cidade também, que é uma competição de robótica que vai até os Estados Unidos, se eles passarem de fase. Que esse é o Stardust, né? Stardust. É bem conhecido o Stardust. Stardust. E aí é um projeto SESI, junto com o Senai, né? Quem capitania isso aí é o SESI. E é um projeto que são alunos da nossa cidade também, da região, que dão orgulho aqui para Limeira. E além de toda essa capacitação, por fim nós temos também a
orquestra, né? Os Marciais, né? A banda Marcial Senai Luiz Varga. A banda Marcial, cada vez que você fala dela, eu vou na rádio, já fui algumas vezes na rádio aqui na TV, e viram um alvoroço, porque eu não entendi o porquê que as pessoas gostam tanto da banda. Um dia que vocês forem lá, vocês vão ver. Os jovens, eles não têm idade, alguns nem para ser alunos do Senai ainda, eles têm 10, 11 anos, e isso é um diferencial. Então o Senai Luiz Varga, com o maestro, né, o Júnior Vilas Boas, nós somos uma escola de música praticamente já, então tem muitas pessoas da comunidade que frequentam o Senai à noite, à tarde, eu passo lá, fica lá a corneta, né? Você vê que a corneta está tudo desarranjada. Aí passa um mesinho ali, já começa a ficar legal. Estão mais aí afinados. 2 meses. Aí você vê o quê? É o trabalho do Júnior, né, que é o nosso maestro, ensinando eles sobre música e, na sequência, depois preparando eles para se apresentarem. E a gente não tem custo, isso aí é algo que a gente absorve, é um custo alto para a gente manter, mas eu acho que vale, visto a mudança do jovem, porque tudo isso que eu estou falando entre jovem e indústria, o que eu estou batendo na tecla e reforçando, que vale a pena a gente investir no jovem, e eu estou dizendo isso como causa própria, porque investiram em mim um dia, e eu sei que isso faz diferença, a gente acreditar. Ah, mas eu não sei tocar esse instrumento. Você vai aprender, velho. Se você quiser, tiver determinação e vier aqui todo dia, você vai ficar bom nisso. E é o que a banda faz, e tem muita gente na cidade que foi aluno da banda e tem um carinho. Por isso que eu coloquei essa imagem deles aí também. A banda Marcial, ela representa muito aqui para nossa cidade, toda a região. Muito respeitada também por onde ela passa, por onde ela se apresenta. Mas vocês acabam transformando os jovens. Vocês ensinam a que esses jovens tenham identidade pela instituição e levam isso adiante. Então esse trabalho social, além de ensinar, né? Porque vocês têm o propósito, Senai, ensinar, capacitar, mas esse é o propósito, eu acho que da parte social que vocês fazem também, que você dá atividade, gera atividade para esses jovens e aí ele acaba criando aquela empatia, a apresentação, se faz toda a preparação para que eles possam aí demonstrar em forma aí de músicas, né? A banda Marcial do Senai Limeira e também Iracemápolis, perfeito, né? Perfeito. E Cordeirópolis também com o Cordeirópolis. Hub. Correto. E é isso, cara, essa mudança com o jovem, da mesma forma que é o Adrian Patrick, né? Isso, o Adrian, ele tá ali atrás do... Por isso o nosso operador. É o nosso operador. Por que eu tô falando bastante dele? Porque isso que eu tô fazendo com vocês aqui, eu tô demonstrando o que a gente preza com os professores para fazer com os nossos alunos. Sim. Cada pessoa é uma pessoa, independente se ela tá ali, se ele não tivesse ali, não ia estar saindo nada para você assistir a gente hoje. E é legal pesquisar a sua história também, porque isso é tratar as pessoas como pessoa. Eu acho que cada vez mais que o tempo passa, que está tudo atropelado, quem conseguir dar atenção para as pessoas é quem vai conseguir dominar tudo, é aí que a indústria vai fluir, que tudo vai dar certo. Cada pessoa tem o seu potencial, tem a sua virtude, e é isso que o podcast, o Conecta Pro, quer transmitir para vocês, esses interlocutores, os nossos ouvintes, que a gente agradece muito por estar acompanhando esses conteúdos e da trajetória que cada entrevistado aqui compartilha com vocês. Isso é muito importante. E o tempo passou rápido, né? Se você pudesse deixar uma mensagem final, Danilo Shimoda, diretor do Senai Limeira, Iracemápolis e do Hub de Cordeirópolis, deixe uma mensagem final para todos os nossos ouvintes, que você possa estar fazendo essa conexão entre os jovens e a indústria. Perfeito. Então, primeiramente, vou deixar um recado aí para os jovens, né? Que, não para o jovem, né? Para o jovem de 14 a 100 anos. Porque tem oportunidade para todo mundo, independente se é homem, se é mulher, se tem 14, 15, 18, 20, até enquanto tiver vontade e interesse de estar trabalhando, de aprender, as portas estão abertas, tem muitas oportunidades gratuitas disponíveis para vocês, e não só no Senai não, estou falando isso como Cotil, como Campielli, como ETEC, eu já comentei sobre isso já, né? Então acho que tem oportunidade na cidade para muita gente, e tem espaço para todo mundo, e a indústria está precisando muito de vocês, a cidade como um todo, né? A população precisa muito dessa interação, dessa proximidade. E por último, né? Eu gostaria de que você colocasse uma foto que está todo mundo de branco aí, Adrian, que é a nossa equipe na escadaria da escola. E eu acho que não estão todos os funcionários aí, Limeira tem 98 aproximadamente, Iracemápolis uns 35 a 40, mas eu gostaria de reforçar e agradecer também a equipe que está nos assistindo também, agradecer a escola, porque eu estou lá como porta-voz deles, né? Eu acho que reforçar o trabalho da minha equipe
Até falo até que de emocionar, porque eu vejo o trabalho deles e é muito legal o empenho que eles têm, o amor que eles tratam todos, o esforço que eles têm para conseguir fazer a entrega. Com essa então nenhuma empresa, nenhuma indústria, se não focar na sua equipe, focar nas pessoas que estão lá, vai conseguir desenvolver. E eu tenho muito carinho pela minha equipe. Já criei um grande carinho pela minha equipe e cada dia eu crio mais. E eu gostaria de encerrar minha fala dando os méritos a eles aqui, porque eu só estou vindo falar o trabalho deles. Eu estou sendo porta-voz. E por último, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Eu fico muito feliz, fiquei até um pouco emocionado também, porque essa foto, eu identifiquei alguns rostos ali, alguns amigos que nós estudamos juntos também. Hoje são professores, também se tornaram coordenadores, são referências. Até então, eles eram operadores, eram executantes das atividades dentro de uma indústria, dentro de uma empresa de desenvolvimento e tecnologia, e também tomaram gosto, assim também como eu, pela parte acadêmica. Professor Stahl, professor Herbert. O Herbert. Tá? Josemi. Tá? Eu estudei com o Josemi. Só. Então, são profissionais que entenderam que realizar, executar, transformar é importante, mas compartilhar, tornar professor foi fundamental. Isso transforma vidas e fico muito contente por esse agradecimento a todos esses colaboradores. Você, Danilo, estando à frente como diretor de uma instituição tão respeitosa que é o Senai, tem o dever e também a responsabilidade de comandar todas essas equipes. Mas sem eles e sem a sua maestria, o nosso ensino aqui do grupo e da instituição Senai, ela não teria essa visibilidade com que está tendo. Tá? Então, fico muito feliz pelas palavras, desejo muito sucesso na sua carreira e que possa estar levando estas palavras e essas mensagens a todos aqueles que querem entrar no mercado de trabalho ou que também querem se transformar. Às vezes chega numa etapa da nossa vida que nós precisamos também tomar novos rumos. O Senai está de portas abertas. Tá? Muito obrigado. Estamos encerrando o nosso podcast. Vocês podem estar fazendo o acompanhamento, assistindo esse conteúdo através do link que é compartilhado. Peço a vocês que curtam, compartilhem, tá? Fomentem esse projeto. O Conecta Pro com o Antonioni Rosada está aqui para poder trazer experiências, levar conteúdo e compartilhar novas ideias. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo episódio.